Desde utilizada tanto como defesa, tanto por meios ofensivos. Ao Shokuaki o Aki do Rei, um tipo raro de Aki que apenas 1 em 1 milhão podem usar, que concede ao usuário a capacidade de dominar a vontade dos outros, fazendo com que apenas os fortes de espírito prevaleçam, e os fracos adormeçam ou caiam diante do Aki. Seu primeiro Gear a aparecer foi o Second. Gear Second é uma técnica que aumenta a força, a velocidade e a mobilidade do usuário. Foi visto pela primeira vez na luta de Luffy contra Blueno. Para ativa Luffy usando a perna ou seus braços como uma bomba para aumentar o fluxo do sangue em todas as suas partes do corpo. Como resultado, todas as partes de seu corpo se tornar mais forte e mais rápido. Segundo o Gear terceiro, Luffy morde o seu polegar e em seguida o sopra, fazendo com que seu braço infle. Ele é, então, capaz de transferir o ar através de todo o corpo. Luffy sopra tanto ar no seu corpo que, quando ele está todo focado em um único membro, torna-se do tamanho equivalente ou superior que o de um gigante. Gear 4 se divide em 3 formas, sendo a primeira e o Bondman. A primeira forma do Gear 4 se chama Bondman. As proporções de Luffy ficam deformadas e seu corpo se torna muito maior em tamanho, com os braços, tronco superior e pernas revestidos como o Shokuaki. Como efeito colateral, ele é incapaz de ficar parado no chão, e em vez disso fica constantemente quicando no local. Esta forma foi criada para combater os diversos animais poderosos e grandes em Rusukaina. Depois que Bondman pousa no chão depois de usar um ataque, Luffy não consegue controlar seu pouso, devido a proporções distorcidas que seu corpo toma e cuica como uma bola de forma cômica até que ele perde o ímpeto ou ele de alguma forma recupera o controle e começa a voar novamente. Embora ele tenha alguma resistência aumentada a ataques cortantes nesta forma, se um oponente usando uma arma com lâminas imbuídas como o Shokuaki de nível comparável ou superior ao de Luffy, ele será capaz de cortar seus braços com relativa facilidade. Da mesma forma, sua quase imunidade a ataques por força bruta também não é absoluta. Se um oponente tem Aki poderoso o suficiente em conjunto com sua força física, é possível negar a defesa emborrachada do corpo inflado de Luffy e feri-lo. No entanto, um ataque extremamente potente pode quebrar o poder defensivo desta forma de uma vez só. Quando Luffy atacou Kaido, o último contra-atacou com seu Kanado. Em vez de saltar, Luffy foi enviado voando e ficou inconsciente por um único golpe. Além disso, os ataques desta forma não foram fortes o suficiente para danificar o corpo extremamente resistente de Kaido, que recebeu uma enxurrada de ataques poderosos de Luffy e parece intacto depois. Segunda forma e Tankman. Durante sua batalha contra Charlotte Cracker, depois de consumir grandes quantidades de biscoitos e, consequentemente, crescer para um tamanho enorme, Luffy revelou uma outra forma do Gear 4 conhecida como Tankman. Nesta forma, ele se assemelha a uma bola com proporções exageradas. Enquanto seus braços e pernas são ligeiramente pequenos em relação ao corpo, seu torso com o Shokuaki revestido torna-se muito maior e completamente redondo. O Tankman dá ao Luffy durabilidade incrível baseada no Shokuaki. Enquanto Cracker quase cortou o braço do Gear 4 Bondman com o Shokuaki revestido de Luffy com sua espada, ele foi incapaz de furar a barriga de Luffy com a mesma espada, enquanto o último estava em forma Tankman. Além disso, esta forma aumenta ainda mais o poder e a magnitude ofensiva à base de compressão do que o Bondman, usando a barriga enorme de Luffy como um lançador, o que lhe permitiu atirar Cracker para muito longe através de seus incrivelmente duros soldados biscoito com Gomu Gomu no Kan Global. A terceira e última se chama Snakeman. Durante sua batalha com Charlotte Katakuri, Luffy revelou uma outra forma do Gear 4, conhecido como Snakeman. Nessa forma Luffy aumenta consideravelmente sua altura, ficando na mesma altura que Charlotte Katakuri, porém não infla muito seu torso como no Bondman.
A extensão de Aki é ligeiramente mais limitada, já que não parece se estender sobre os ombros e parte superior do corpo de Luffy, e diferente dos outros modos do GR4, mesmo no mangá nesse modo Busoshoku Aki tem um tom vermelho. No entanto, o cabelo de Luffy fica em formato de chama. Em vez de vapor, essa forma produz uma substância gasosa que aparece como uma mistura de vapor e fogo e, como suas outras contrapartes, também parece ser colocada sobre seus ombros como um lenço, enquanto sob esta forma. Seus punhos também se flexionam diferentemente, com os primeiros nós dos dedos sendo estendidos, semelhante ao punho de leopardo. Nesta forma, Luffy ganha um aumento significativo na velocidade e capacidade de usar Piton para mudar a direção de seus ataques, o último dos quais ele também possui em sua forma Bundman. No entanto, Snakeman permite que seus ataques acelerem continuamente o tempo que duram, permitindo que Luffy não apenas pressione um ataque mais ferozmente em um oponente capaz de se esquivar, mas também aumente a velocidade e poder do ataque até que ele finalmente caia no alvo, dando oportunidade de atacar qualquer área de um adversário com facilidade. Esta forma se concentra em lidar com oponentes ágeis, que se especializam em esquivar-se e têm um alto nível de Kenbushoku Aki. No entanto, por causa da falta de inflação de seu corpo, a resistência de Luffy é consideravelmente pior em comparação com suas formas Boingman e Tankman. Quando ele foi jogado em estruturas por Katakuri, ele sofreu impacto como ele normalmente faria, ao invés de saltar como ele faz em Bundman. Além disso, ele recebe ataques normalmente, em vez de tê-lo saltando ele faz em Bundman. Além disso, ele recebe ataques normalmente, em vez de tê-lo saltando para fora dele. Mais nova forma e mais poderosa o GR5. O GR5 é uma transformação criada como resultado de Luffy ter despertado os poderes de sua Akuma no Mi. Foi visto pela primeira vez durante a terceira batalha de Luffy com Kaido no telhado do Domo da Caveira. O despertar da Gomu Gomu no Mi, também conhecida como Ito Ito no Mi, modelo Nika, concede ao corpo de borracha do usuário maior força física e liberdade, limitadas apenas pela sua imaginação. Por esta razão, é dito que o usuário se torna o guerreiro da libertação, capaz de lutar da forma que desejar e trazer alegria às pessoas ao seu redor, e o poder é considerado o mais ridículo do mundo. Uma das características mais notáveis da forma despertada é a concessão de efeitos semelhantes a desenhos animados, não apenas para o usuário, mas também para as pessoas e objetos próximos o suficiente, incluindo seus adversários. Um exemplo sendo os efeitos de olhos saltando da face, e efeitos cartunescos após um dano na cabeça. Nesta forma, o usuário exibe euforia, alegria e confiança. Neste estado, os batimentos cardíacos de Luffy assumem um ritmo musical que foi descrito por Zunisha como os tambores da libertação. Seu cabelo e roupas ficam brancos, seus olhos brilham com anéis brancos e nuvens brancas flutuam em volta do pescoço, semelhante às nuvens de vapor que acompanham o GR4. Luffy é capaz de utilizar tanto a inflação de ossos do GR-Tilt quanto a inflação de músculos do GR-Furt, sem a necessidade de bombear ar em seu corpo, algo que foi usado pela primeira vez contra Kaido. Ele foi capaz de aumentar seu braço para um tamanho enorme, capaz de agarrar o corpo transformado de Kaido e arrastá-lo para fora do Domo da Caveira. Com seus membros e músculos aumentados, Luffy conseguiu levantar Kaido facilmente, apesar de seu tamanho enorme, batendo de um lado para o outro no chão. A natureza de borracha de Luffy pode ser estendida para o ambiente ao seu redor, como visto quando Luffy esticou uma parte do telhado e a usou para repelir o Boro Breath de Kaido de volta para ele. Curiosamente, o terreno alterado, embora elástico, não foi queimado nem derretido pelo Boro Breath, embora o ataque seja extremamente quente e tenha poder explosivo suficiente para destruir um castelo e o topo de uma montanha. Isso, somado com o próprio estado transformado de Luffy, foi apontado por Kaido como algo incomum por apresentar elementos dos despertares de Paramecia e Zoan. Apesar da força desta forma, ela consome muita energia para ser mantida, a ponto do usuário envelhecer visivelmente quando destransformado. Dito isso, o usuário consegue voltar a essa forma aparentemente, forçando seu coração a bater no ritmo dos tambores da libertação. Os três tipos possuem suas formas avançadas. Aki da observação avançado permite que seu usuário consiga ver algum segundo do futuro. Aki do armamento avançado permite que seu usuário consiga causar uma emissão de Aki, o que afeta seu alvo de dentro para fora. Aki do rei avançado, com ele seu usuário cria uma barreira invisível ao seu redor. Essa barreira é impenetrável por meios convencionais e aumentar as capacidades físicas de seus usuários. Base do Luffy no começo do Time Skip. Sua forma base já é superior a todas suas formas anteriores, incluindo a forma que era nivelada a Moria, que podia partir trileiro barca ao meio, possuindo nível montanha grande. Com GR2 e 3 podia se nivelar a base de Doflamingo, que casualmente partia a ilha de Dressrosa. Com GR4 era superior ao Doflamingo despertado, que era superior à sua base, ficando no nível país. Depois disso Luffy só foi realmente receber um upgrade de poder em Wano quando aprendeu o ato do armamento avançado, podendo ignorar
Fica com Deus e até.